o equipamento de proteção do trabalhador, a empresa pode ser responsabilizada. Então, eu vou cobrar da empresa que eu estou contratando. Hoje não tem isso, fica no vazio. E as entidades que defendem o trabalhador são contra isso. Então, eu não entendo por quê. E ninguém vem discutir isso. Todo mundo discute o que não está em questão, que é o trabalho escravo, que está rasgando a CLT, que está tirando direito. Aí você pergunta qual direito está sendo suprimido. Não aparece. Então, é isso. Então, ela está regulamentando isso. Outra coisa, a falta de garantia. Eu discordo do André. O cara vai trabalhando em empresa cada vez menor, só que a garantia vai se acumulando. Então, eu tenho empresa grande. A Petrobras contrata uma empresa média para prestar o serviço que subcontrata uma microempresa. Está todo mundo na mesma cadeia de responsabilidade. A Petrobras está na garantia no final. Tá? E todo contrato de terceirização tem uma caução. Esses caras têm mais segurança do que eu. Eu não sou terceiro, eu sou funcionário direto. Se um dia quebrar a empresa onde eu trabalho, né, que é a Fiesp, eu quebrar, eu fiquei na mão. Agora, se você está numa cadeia grande, você tem várias pessoas para correr atrás. E a responsabilidade solidária. Tanto faz quem você vai atrás. As empresas queriam responsabilidade subsidiária. Você vai primeiro em um, tem um que é mais importante. Você esgotou o processo de recebimento de um, vai para o outro. No processo de negociação, aceitaram isso. Certo? Então, não tem a questão da garantia, não tem. A questão de salário, é claro, a empresa, o trabalhador que negocia com uma empresa menor tende a ganhar menos. Mas a gente não pode olhar só na questão da oferta de trabalho, tem demanda de trabalho também. Ou seja, se esse trabalho, né, todo preço é definido por oferta e demanda, né? Ainda bem que eu estou na faculdade de economia, eu posso falar isso sem ter que explicar mais. É óbvio, se o cara está ganhando muito menos do que ele merece, ele vai embora e vai trabalhar em outro lugar. Tá? E é isso que as estatísticas mostram. Então, assim, o Diese fez um trabalho meio sacana. Tem o Diese. Obrigada. Desculpa aí. Eu vou falar, então vou falar por quê. Primeiro ele pegou a lista das funções e falou: isso aqui é um trabalho tipicamente terceiro. Entendeu? Isso aqui é um trabalho tipicamente terceiro. Esse aqui é um trabalho tipicamente não terceiro, vamos chamar isso de direto, já que não tem nome. Tá certo? Aí foi lá e viu a média de salário do terceiro, que tem. Hoje em dia ninguém mais tem funcionário de portaria, ninguém mais tem segurança, ninguém mais tem limpeza. Está todo mundo no terceiro. Dessa quantidade de 12 milhões de trabalhadores que o Diese classificou como terceiro, tá? 29% é segurança, limpeza e portaria, que são trabalhos menos qualificados e que o funcionamento do mercado de trabalho ganha menos. Tá? Ninguém defende que eles ganham pouco, nem que eles ganham muito. É uma questão do mercado de trabalho. Né? E a hora que eu jogo todo mundo nesse bolo, ponho para comparar, né? Aí eu chego à conclusão que o terceiro ganha menos. Né? Não, ganha menos porque tem essas pessoas. Quando você tira limpeza e segurança, a média salarial é igual. E outra, a gente foi mais. Pegou na mesma RAIS, a mesma CBOs tipicamente industriais, do tipo operador de máquina. Onde trabalha o operador de máquina? Na indústria. Só que tem empresa de serviço que contrata operador de máquina. Provavelmente é o terceiro. E aí esse cara que trabalha no setor de serviço, operador de máquina no setor de serviço, ganha mais do que na indústria. Por quê? Porque é mercado de trabalho. Entendeu? Se ele tem uma capacidade, que tem alguém no mercado que paga mais, ele vai lá e vai ofertar o trabalho dele. Ninguém é preso no patrão. Né? Então, é isso que é uma estatística que leva à conclusão errada. Então, assim, o terceiro não ganha menos. Acontece que no Brasil as atividades que podem ser terceirizadas são as atividades que pagam menos. Entendeu? Continuar na foto. Então, quando você compara os trabalhos de atividades tipicamente industriais,
na indústria e no setor de serviço, o setor de serviço paga 9% mais que na indústria. Certo? Por quê? Porque esse cara que trabalha numa terceira, ele só trabalha na terceira porque ele é especializado. E não é para reduzir o salário. Porque normalmente quando você contrata um terceirizado, fica mais caro para a empresa do que contratar o cara diretamente. Se você pega, no caso de uma faxineira, que em geral é terceirizada, você paga o salário dela, todos os encargos, paga todos os impostos que a empresa tem quando fatura o tomador de serviço e a margem de lucro dessa empresa e os custos administrativos. Então é sempre mais barato contratar o cara direto pelo custo e não contrata por quê? Porque não é só o trabalho dela, tem toda essa gestão que você prefere não fazer, que as empresas preferem não fazer. Né? E a mesma coisa vale para pontos do processo de produção. Então você pega, é famoso um exemplo de uma empresa automobilística na fábrica de caminhões, que era a Volkswagen, agora tem outro nome, de Resende. A fábrica de Resende são 12 fornecedores que trabalham na série de montagem. Um box aqui é da empresa de suspensão, o outro é da empresa de motor, está todo mundo no barracão da Volkswagen. E no fundo é funcionário da IOSP, da Magda, enfim, da empresa de freio, sei lá, não lembro os nomes. Né? E é terceirizado. Agora, por que é terceirizado? Porque essa tendência é do automobilístico. Agora, assim, se a lei não permitir eu terceirizar uma empresa que é idônea, que paga as contas do cara, que respeita a legislação trabalhista, etc., né? Eu vou ficar para trás. Que é essa tendência da indústria automobilística. Certo? Enfim. Então, falando da garantia, tinha outras coisas aqui. Questão de PCS, né? Quando a gente olha, que o André falou, as atividades terceirizadas no Brasil hoje, que são limpeza, segurança, né? Qual o PCS de uma empresa de limpeza? Eu trabalho não qualificado, dá no máximo o cara, se for bom, se ele for um bom gestor de pessoas, não basta ser um bom limpador, ele tem que ser um bom gestor de pessoas que pode virar chefe, mas mais que isso, não dá. Então não dá para ter PCS mesmo, é trabalho pouco qualificado. Quer dizer, que nos outros países também é assim, é uma questão daquela oferta de trabalho. Mas assim, se você olhar os terceiros que estão lá nessa fábrica da Volkswagen, eles têm PCS, eles têm ganho de produtividade, eles têm participação no lucro. Então é muito mais uma discussão da qualidade do trabalho, da qualidade do trabalho, das habilidades do trabalhador, do que da terceirização ou não. Entendeu? Então, de novo, assim, o Brasil está cheio de problema. Esse ano o PIB vai cair os 2%, a gente tem um ajuste grande para fazer. Né? E a gente está aqui discutindo se a lei vai permitir a empresa escolher quem vai produzir o quê. Ninguém está pedindo para abole os direitos dos trabalhadores. Não, tudo dentro dessa regra. Né? O que a gente quer é segurança jurídica para poder contratar alguém que vai pagar os direitos e os impostos disso. Né? E no mundo inteiro isso não tem problema nenhum. Né? E aí virou uma batalha maluca que não se discute o que tem que se discutir. Né? Você faz uma apelação, usa estudos malucos que provam qualquer coisa, sem método, né? E não tem estudo. Agora, quanto a discutir, isso está parado no Congresso há 10 anos. Todo mundo discute para não resolver. E vai enrolando aqui. Vai enrolando. Aí, de repente, resolveram votar e virou isso. Né? É possível que agora pare tudo de novo no Senado. Ir para 4 comissões, etc. E tal. Mas, sem dúvida, eu concordo com o André que falta estudos com método, né? E que dê conclusões mais sóbrias dessa história. Né? Enfim, era isso que eu tinha para falar. Agradeço a oportunidade e a disposição. Obrigado.
Obrigado, André. Posso passar para a Regina agora? Bom, em primeiro lugar, como a firma foi citada, né? Eu sou técnica do Diese, sou economista, fiz mestrado e doutorado em ciência política, né? Fiz mestrado na Unicamp, doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais e trabalho no Diese já há 23 anos, quase 23 anos, ou seja, sou um pouquinho mais velha que vocês, né? Então, quando eu olho para as carinhas novas aqui, eu acho muito bom que vocês, jovens, estejam participando de um debate como esse. Nos idos da minha vida universitária, era muito intenso esse tipo de vivência, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu gostava mais do que acontecia fora das salas de aula do que dentro das salas de aula. E não me arrependo disso, porque eu acho que essa vivência fora da sala de aula é que me deu a vivência com o mundo das coisas reais, né? E eu acho que eu continuei exercitando, né, esse prazer de viver as coisas reais ao trabalhar numa instituição como o Diese, que vive cotidianamente os dramas, os problemas e as agonias e as vitórias da classe trabalhadora brasileira. Este ano o Diese faz 60 anos, foi criado pelo movimento sindical em 1955 para criar um índice de custo de vida que fosse confiável pelo movimento sindical. Foi um bancário que criou o Diese e ele, com sua experiência de contador, naquela época os bancários eram exímios contadores, criaram essa instituição para criar um índice de custo de vida que os trabalhadores confiassem, porque os do governo eram tidos como índices manipulados, com pouca confiabilidade. Então o Diese foi criado com essa função. Então, eu acredito que uma instituição com essa tradição na vida pública brasileira, para a sociedade brasileira, jamais ia produzir estudos sacanas. Ele produz, sim, estudos que, certamente, André, carecem, às vezes, de uma base mais sólida. O que a gente sempre busca, através das pesquisas das bases de dados disponíveis, RAIS, CAGED, PNAD, as pesquisas de emprego, que inclusive o Diese faz uma pesquisa de emprego, a PED, Pesquisa de Emprego e Desemprego. Todos os meses vocês veem aí o resultado dessas pesquisas, que está, inclusive, reformulando o seu questionário, que é uma pesquisa domiciliar, está reformulando o seu questionário agora para captar o fenômeno da terceirização. Então, nós vamos ter um questionário especial da PED, que vai aos domicílios dos trabalhadores perguntar: você é empregado próprio ou você é terceirizado? Acredito que dentro de 2 anos essa pesquisa esteja já sendo divulgada. Estamos com os pilotos dela. Para você fazer uma pesquisa desse porte, você tem que fazer milhares de testes empíricos, uma pesquisa de emprego que envolve não sei quantos mil domicílios em todo o país, então você precisa de muita consistência. De forma que a gente operou com os dados que tem, os dados disponíveis, as bases de dados que estão à disposição de qualquer pessoa. Qualquer cidadão pode acessar a base de dados de RAIS, CAGED e fazer os cruzamentos segundo as suas orientações. Agora, tem um setor em que eu conheço muito bem a terceirização, que é o setor bancário. Eu sou assessora da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, a CONTRAF, que negocia com a FENABAN, e nós temos inúmeros dados, informações e estatísticas sobre o que a terceirização produziu no setor bancário brasileiro. Além de ter gerado, no seu início, um desemprego muito grande, era 1 milhão de bancários, é claro que toda essa onda tecnológica nos bancos, os bancos são o setor de ponta da economia para a área tecnológica, não há dúvida, Mas uma das causas que nós detectamos do corte de empregos no setor bancário, além das inovações tecnológicas que todos amamos, também é oriunda da terceirização. E os bancos terceirizaram tarefas que antes eram feitas por bancários. Trabalhadores que tinham convenções coletivas de trabalho, acordos coletivos de trabalho e que hoje estão
dispersos, segmentados numa série de empresas que prestam serviços para os bancos. Então, o que a gente chama de back-office bancário, que é todo aquele trabalho de escriturário, daquele cara que ficava ali, o contador, né? Aquele cara que pegava todo o malote com as informações dos clientes e levava e fazia a contabilização de quantos cheques tinham entrado. Isso era um bancário, né? Os bancos entenderam que não era bancário mais que precisava fazer esse trabalho, que isso podia ser delegado a uma empresa terceira, certo? E como que nós fazemos, André, as nossas pesquisas sobre a terceirização nos bancos? Temos entrevistas, temos, enfim, pesquisas quantitativas, pesquisas que vão aos trabalhadores e os entrevistam, que vão às empresas e as entrevistam, e fazemos também um rastreamento via acordos coletivos de trabalho. Ou seja, a gente pega a convenção coletiva dos bancários e compara com os acordos coletivos de trabalho que são celebrados com as empresas que prestam serviços para os bancos. Então, nós temos uma base de dados bastante sólida sobre isso, né? E nos fornece pistas de que o bancário, de fato, tem uma proteção laboral por meio de sua convenção coletiva infinitamente melhor do que o daquele trabalhador que já, né, que faz um trabalho que já foi do bancário e que hoje não faz mais. Vocês diriam, bom, mas então esse trabalho deixou de ser um trabalho especializado, qualificado, né? O banco não precisa mais do cara que fica lá olhando envelope, né, abrindo envelope, vendo o que tem lá dentro, processando cheque. O banco precisa de um analista de negócios, ele precisa de um cara que saiba qual é o melhor investimento para o cliente. Enfim, podemos entrar nessa discussão. É da natureza do capitalismo criar e destruir trabalho, qualificar e desqualificar trabalho. Isso é o capitalismo e vai ser assim enquanto existir capitalismo. Enquanto existir capitalismo, ele vai criar atividades qualificadas e vai destruir atividades que eram consideradas qualificadas. Então, aquele bancário que criou o Diese, que era um exímio contador, com as inovações tecnológicas, organizacionais, esse cara foi sendo, digamos assim, a sua importância, né, as exigências de qualificação desse trabalhador foram se alterando. Isso é o capitalismo, né? Agora, essa máquina que produz, que gera, que constrói e destrói habilidades, qualificações, ela também produz injustiça. Ela também produz desqualificação do trabalhador do ponto de vista da sua proteção social. E é isso que está em jogo para o movimento sindical brasileiro, hoje, né? Romper um pacto de trabalho, né, que até aqui veio conseguindo estabelecer um mínimo, né, num mercado de trabalho absolutamente desigual, heterogêneo e clivado de muita desigualdade, né? Então, o que nós, como Diese, gostaríamos de preservar, eu acho que o que está em jogo com a regulamentação da terceirização são 3 dimensões temporais. O que já aconteceu, ou seja, os trabalhadores que já foram terceirizados, enfim, não tem volta, né, eles já são terceirizados, alguns já foram ou bancários, ou metalúrgicos, ou petroleiros, não são mais, e provavelmente não serão mais petroleiros, bancários, metalúrgicos. Então, há uma preocupação em proteger esses que já foram terceirizados, garantir para eles o patamar de proteção social dado pela legislação trabalhista e pelos acordos e convenções coletivas, certo? E aí entra numa questão muito séria que o André falou, né? O que é o Sindicato dos Bancários de São Paulo? Uma potência, não é? Uma potência. Um sindicato que, como se diz no jargão sindical, chega, bate a mão na mesa e fala, eu ponho uma greve aqui amanhã, certo? Isso é força, isso é poder de barganha, isso é poder de negociação coletiva. Se você acaba com isso, você acaba com a capacidade do trabalhador reagir diante daquele que ele considera injusto. Já se quem tentar socar a mesa for o sindicato pequenininho lá da prestadora de serviço do banco,
Vocês acham que esse sindicato vai ter a mesma força de um sindicato como Metalúrgicos do ABC, Bancários de São Paulo? Jamais terá a mesma força. Jamais. E é isso que está em jogo. Está em jogo uma estrutura sindical que, com todos os problemas, e eu considero que ela tem inúmeros problemas, inúmeros, foi a estrutura política, econômica que assegurou no Brasil, né, um pacto trabalhista que deu dignidade a milhares e milhares de trabalhadores. Então, o que está em jogo é colocar em xeque o poder político de entidades muito fortes. E isso é ideológico. Isso não é técnica, não é economia, isso é política. Então, o que está em jogo nesse momento não é simplesmente uma discussão técnica, econômica. É uma discussão, sim, política e ideológica, muito séria. E eu espero que vocês, na juventude de vocês, entendam isso. Não vou passar slide, deixo aqui como contribuição e estou às ordens aí para conversar sobre o que vocês quiserem. Muito obrigada. Boa noite. Agradeço muito o convite que foi feito, quero saudar os colegas que vai falar, que vai falar. Eu gostei muito das apresentações, eu acho que tem que ter mais tempo, né, naquele tempo. E volto aqui à escola, eu sou professor lá de São Francisco e dou aula aqui, tá? Vocês não tinham nascido ainda. Então, quando eu recebi o convite... Como é que é? Quando eu recebi o convite, eu não podia vir, mas eu ajeitei meu horário e faço questão de vir aqui. Eu gosto muito daqui. Dei aula aqui por 15 anos na GV e sempre havia uma certa disputa dos alunos aqui com a GV. Achava muito engraçado, né? Que era a melhor escola e tal. Isso aí é bobagem. Eu gostaria, na verdade, de falar o que a doutora falou aqui no final. Que vocês falassem, não nós. Eu acho que vocês têm muita coisa para falar para a gente responder. Isso seria mais legal. No fim, acabamos tendo pouco tempo, né? E vai ficar um pouco prejudicado. Eu vou falar como um advogado que cuida de questões trabalhistas. Sabe, um sapateiro que cuida de chinelo? Eu não entendo nada de economia, nada de dúvida. Eu só sou um advogado trabalhista há 40 anos. Só faço isso, né? Então, não adianta perguntar o que é essa lei de oferta e procura, que ele aboliu, disse que foi um rei que editou essa lei, né? Uma coisa engraçada. Eu só queria, por exemplo, começar com alguma coisa para depois deixar vocês perguntarem. Eu acho que seria ideal. Você não pode falar? Não, sim, tá bom. Não devíamos confundir terceirização, precarização e intermediação de mão de obra. São três conceitos muito importantes. Sempre se diz, terceirização implica precarização. Não é verdade. Esse é um ponto fundamental. Precarização é você trabalhar numa empresa sem registro, em condições insalubres, inseguras. Isso é precarização. Ele ser empregado, ser titular de um contrato de trabalho e não ser registrado. Isso é precário. Não é? Intermediação de mão de obra significa o seguinte: eu tenho uma empresa e coloco empregado à disposição de você. Você não tem custo, não é um problema da administração só que você falou. Eu não quero ter problema de custo, então eu não quero ter empregados. O empregado é seu. Então, eu tenho um hotel, eu vou colocar lá um restaurante, eu tenho uma fábrica, eu não tenho empregado nenhum. Eu terceirizo. Tem empresas que dizem, eu terceirizo tudo para você. Isso é proibido, isso é vil, isso é indigno, porque o ser humano não é objeto de não é uma mercadoria, objeto de compra e venda, onde eu vou ter lucro, não é? Sabe o gato, aquele
chamado marchandaire, e chama marchandagem. Aquele cara que tem um caminhão e leva o boia fria para a fazenda. Ah, eu pago para você R$20 hoje para você trabalhar naquela fazenda. Esse é o intermediador de mão de obra. Ele vai colocar no bolso 50, 60 em cima de cada cabeça que ele levou lá. Isso é proibido, isso é ilegal, isso é inadmissível numa sociedade que nós colocamos no centro, né, dos valores do ser humano, né? Terceirização não tem nada a ver com direito do trabalho, nada a ver com direito. Terceirização é uma técnica de administração. E aqui foi falado, a partir do Dicoso, né? O que interessa para a empresa? Não é? Interessa para a empresa ter uma gestão eficiente para poder sobreviver. Hoje vivemos no mercado global. Não é? Então eu queria deixar claro isso. Terceirização não tem nada a ver com precarização. Depois, eu queria lembrar a vocês 3 pontos. Não é? Nós discutimos aqui um projeto de lei, 4.330. Existe um recurso extraordinário no Supremo, né? No caso Cenibra, que é uma ação civil pública, onde a Cenibra, que é uma empresa do interior de Minas Gerais, está perdendo, porque ela não poderia terceirizar determinadas atividades. E aí entrou-se com um recurso extraordinário para dizer assim, para aí, quem é o TST para dizer o que é atividade fim e o que é atividade meio? Como é que pode o Poder Judiciário interferir na livre iniciativa? É isso que se discute. Para dizer se aquela súmula 331, e esse é o terceiro ponto que eu ia falar, né, que nós estamos discutindo aqui algo bastante abrangente, né, um projeto de lei, uma ação, um recurso extraordinário no Supremo, e uma súmula 331, que foi muito bem exposta aqui didaticamente. Poxa, foi uma aula, né, que você deu, incrível, né, todo o histórico, toda a evolução. Né? Então, o que vai acontecer? Se eu tiver uma lei regulando a terceirização, provavelmente esse recurso extraordinário vai cair por terra. E se for uma lei chinfrim, né? Você falou em sacana, eu não sei se sabia que ela estava aqui, eu acho que não, mas a expressão do ambiente universitário, você deu uma resposta assim, muito legal, né? Então eu não estou dizendo que na verdade o que eu queria dizer então era isso, que esse PL, projeto de lei, na verdade, está lá há mais de 15 anos. Nós temos mais de 15 projetos lá. Não é? Então, se vier uma lei chinfrim, eu vou usar outra palavra agora, não é? O que vai acontecer? Não temos uma decisão do Supremo sobre a súmula 331. Vamos continuar, provavelmente, com essa indefinição da terceirização, uma lei que vai apenas dizer, temos uma lei, porque nós temos uma legislação no Brasil. Qual é a reforma trabalhista no Brasil? É manter tudo como sempre foi, e jogar com a barriga para frente, para deixar as coisas ficarem assim. Isso interessa para quem? Para o corporativismo brasileiro, não para a sociedade. Né? Então, e aí, o que vai acontecer? A súmula 361 vai continuar em vigor. E vai continuar a mesma coisa. Né? O que esse PL discute, na verdade? Né? Qual é o trâmite que nós vamos esperar agora? Esse projeto está no Senado, a Câmara já aprovou. Qualquer artigo mudado no Senado volta para a Câmara, e aí temos uma lei final que vai para o Presidente da República sancionar. Sem sanção, não há uma lei. E aí vai para o Diário Oficial. Qual é a perspectiva? A Câmara aprovou uma lei complicada, né? Complicada. Aprovou a terceirização, inclusive na atividade fim. Nós tivemos uma lei agora